Filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Muito bem, estamos no ar com o nosso boletim do mercado do boi, aquela pressão que a gente viu iniciada na semana passada, ela parece que está ficando mais consistente, está se tornando meio que referência aí para as novas cotações. E a gente começa essa semana com patamares diferenciados de preços em várias regiões produtoras do país. Quem traz mais detalhes para a gente dessa mudança no cenário, principalmente de comercialização aí do boi e precificação da arroba, é o Fernando Henrique Iglesias, analista da Safras e Mercado. Está aqui já o Fernando com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Aquela pressão iniciada na semana passada está surtindo efeito, então, Fernando? Já tem novos preços sendo praticados no mercado? Boa tarde a todos que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui. É exatamente isso. A gente vê os frigoríficos conseguindo uma boa frente com as escalas de abate, conseguindo realizar negociações abaixo da referência média, e eles vão exercendo pressão aí no dia a dia do mercado, conseguindo, sim, esses preços mais baixos. A gente já vê negociações em São Paulo, por exemplo, aí a 310 por arroba, animais padrão China 315, alguma coisa além disso, só para lotes muito diferenciados realmente, com um acabamento muito bom. Outros, houve uma queda significativa dos preços. Em Goiás, por exemplo, as negociações estavam acontecendo a R$300, recuaram a 295. Então, o mercado já está com uma cara um pouco diferente nesse final de abril e tem mais oferta de boiadas aí disponível no mercado nesse momento. Exceção, por enquanto, você estava me contando que é só o Mato Grosso. O Mato Grosso ainda, principalmente no centro-norte do estado, você ainda vê negócios acima da referência média. Chegamos a ter negócio a R$315 por arroba na semana passada no Mato Grosso. Esse início de semana ainda está quieto o mercado, pouca fluidez, poucas negociações, alguns frigoríficos testando preços mais baixos, mas ainda sem um ritmo bom de negócios por enquanto. Temos que aguardar aí para ver como vai evoluir essas questões no decorrer da semana. Muito bem. Ô, Fernando, e a motivação para essa pressão? Na semana passada o frigorífico estava testando e, pelo que eu estou entendendo, a pressão está sendo mais efetiva e tem negócios já saindo a patamares menores de preços. Qual que é a motivação? Basicamente, melhora da oferta de animais no mercado. O que aconteceu? A gente vem no mês de abril de poucas chuvas realmente em muitos estados que tem um rebanho de pasto expressivo. Então, isso acaba gerando aquela degradação da pastagem, o pecuarista perde capacidade de retenção e ele acaba negociando aí, volumes de animais, no caso, acaba negociando suas boiadas. Então, é isso que tem pesado no mercado nesse momento. É basicamente oferta. Maio. Pode falar, desculpe. Maio, a previsão de chuvas abaixo do normal. Então, essa capacidade de retenção vai seguir, o pecuarista vai seguir perdendo capacidade de retenção e vai acabar negociando aí mais boiadas. Já estamos nos aproximando aí do auge da safra de boi gordo. Isso está alongando as escalas, Fernando? Dá para falar isso? Sim. Os frigoríficos, é sempre bom a gente pontuar, né? Muitos deles ainda operam com capacidade de abate reduzida, mas nas escalas aí no cotidiano do mercado já se fala em escalas aí entre 4 até 7 dias úteis, média. Então, é um avanço bem consistente, dependendo da região. Lembrando que a gente abriu o mês de abril com escalas de 2 dias úteis. O frigorífico precisava, muitas vezes, comprar para embarcar no outro dia. Isso já não está mais acontecendo no mercado. Isso é um sinal que realmente há uma maior disponibilidade de animais no mercado. Mas você lembrou que a capacidade ociosa dos frigoríficos continua. Isso significa o quê, Fernando? Que
na prática, ainda não tem oferta suficiente para voltar ao normal o processamento, certo? Exatamente. Essa vai ser uma característica do ano de 2021, tá? A gente vai ter, vai ser um ano de resiliência dos preços pecuários, vai se manter preços em patamar elevado e até mesmo no início da entre-safra, a gente já imagina, já tem um desenho de mercado em que a oferta vai novamente ser escassa. É porque a gente tem que considerar que o custo de reposição é muito alto, o custo de nutrição animal acentuadíssimo, o preço do milho em patamar absurdo nesse momento. Isso interfere naquela decisão de confinamento para o primeiro giro. Então, a gente pode entrar entre os meses de junho e julho com uma oferta de animais terminados novamente reduzida. Muito bem. Agora, qual que é a sua expectativa, pelo menos nesse curto prazo aí, né, até ao longo aí do mês de maio? Essa pressão sobre a arroba, ela deve se intensificar ou paramos por aí? A pressão da arroba deve ser interrompida na primeira quinzena de maio, em função do Dia das Mães. Não é um Dia das Mães como em anos anteriores, de restaurante cheio, enfim, até porque a pandemia não permite isso, né? Restaurantes e outros estabelecimentos eles precisam operar ainda com uma capacidade reduzida. Então, isso acaba afetando esse consumo. Mas, de qualquer maneira, é uma data comemorativa que traz impacto positivo sobre o consumo. Então, a gente pode ver aí algum respiro em relação a preços no atacado e gerando alguma consequência positiva sobre os preços da arroba. Mas não é um movimento consistente de alta que a gente vai ver. A tendência aí, a partir da segunda quinzena do mês passado, Dia das Mães, é que o mercado acabe esfriando e com um volume ofertado maior, a tendência é que os preços voltem a ceder aí no restante do mês. E como é que está o preço da carne, Fernando? Você falou aí do comportamento da carne, né? Como é que tá essa relação aí, preço da carne com preço da arroba? Bom, a margem operacional dos frigoríficos continua apertada, principalmente aqueles que não atuam na exportação, tá? Seguem numa situação complicada. Falamos hoje aí num boi casado de 19,30, 19,40, pensando em São Paulo como referência. E, nesse caso, o que a gente tem visto é que os preços do dianteiro ao longo do mês de abril, eles apresentaram um movimento bem consistente de alta, conseguiram um espaço bom para reajuste. O que aconteceu agora em abril? Teve essa extensão do auxílio emergencial, essa nova rodada do auxílio emergencial, e isso foi um fator importante para fomentar o consumo de produtos básicos. Então, isso, para cortes menos nobres do boi gordo, a 100 e outros cortes do dianteiro, foi bastante relevante. Para carne de frango, então, isso acabou melhorando o consumo dessas proteínas. E isso acabou ajudando a manter essa média, ou deixando essa média do boi casado mais alta, então. Exatamente. O que a gente viu foi uma redução do spread entre o traseiro e o dianteiro. A gente viu o quarto traseiro aí não apresentando grandes movimentos de alta, pouco espaço para reação. Agora, o dianteiro, sim, o dianteiro subiu aí quase 10% ao longo do mês de abril e acabou gerando aí um movimento muito positivo, acabou pesando na conta do boi casado, efetivamente. Pois é, e essa sustentação da carne com o recuo da arroba já deixa o frigorífico mais tranquilo, com algum respiro já, ou ainda não, Fernando? Margem continua apertada, apesar desse movimento que a gente vê no mercado, a margem operacional segue bastante apertada. A gente tem que considerar que os preços do boi subiram muito em 2021. A gente saiu de uma arroba do boi gordo de R$ 270 em janeiro para uma arroba do boi gordo de 320. Então, o preço do boi só fez subir. A carne não acompanhou todo esse movimento. Por mais que aqueles derivados bovinos apresentem um ritmo bom de alta, como couro, como sebo bovino, a gente não vê assim acompanhar, conseguir repassar 100% todo esse movimento do boi gordo, principalmente para esses frigoríficos que só operam no mercado doméstico. O frigorífico que está exportando para a China, esse continua obtendo receitas espetaculares, receitas muito positivas, e isso também é um dos fatores que levou esses preços do boi gordo a esse patamar. Quer dizer, não tem nenhuma motivação de mudança de estratégia de compra dos frigoríficos de mercado interno nesse momento, então. Eles vão meio que aproveitar essa queda do boi, essa melhora da carne, para tentar ajustar ali a sua margem no final das contas. Exatamente. Continua uma preocupação muito grande sobre a saúde financeira
algumas unidades frigoríficas, a gente já viu fechamentos de unidades recentemente, então tem uma preocupação muito grande em relação a isso no decorrer do ano de 2021. E a gente pode ver movimentos semelhantes no início da entre-safra, por exemplo, quando já é previsto uma oferta reduzida. Então, os frigoríficos vão ter que voltar a operar com uma capacidade de abate reduzida, talvez ofertar férias coletivas. Enfim, o cenário não está confortável ainda para muitos frigoríficos, para muitas unidades. Muito bom. E os frigoríficos de mercado externo, Fernando, estão mais tranquilos? Tem novidade na exportação? Bom, as notícias da China continuam assim muito díspares. A gente vê agências e consultorias privadas ainda sinalizando para um surto de PSA em descontrole dentro do mercado chinês. Mas aquela referência que a gente tinha, que era a OIE, ela não está mostrando mais relatórios desde março. Então, faz muito tempo que a gente não tem um relatório com atualização sobre a peste suína africana, porque a gente sabe que os preços da carne bovina continuam muito altos dentro do mercado chinês e que o resultado das exportações entre os principais players do mercado, referente à carne bovina, continua positiva. E o Brasil ainda tem uma oportunidade muito boa pela frente com essa restrição que o governo argentino impôs sobre as suas exportações. A Argentina também se beneficiou dessa lacuna de oferta que se formou na China, vendeu bons volumes de carne bovina e agora deixa o mercado devido a essa estratégia do governo dele, enfim, tentando controlar preços domésticos de uma maneira, enfim, vamos deixar isso para lá, mas de qualquer maneira o Brasil pode se beneficiar desse movimento do governo argentino, pode acabar absorvendo ainda, ganhando mais mercado dentro da China. Mas daí tem um outro ponto, uma outra pimentinha aí nessa história, Fernando, que é o dólar. Hoje eu estou vendo aqui, o dólar está caindo de novo, 5,45 hoje. Eu me lembro que a gente se preocupava quando o dólar chegava ali na casa dos 5,30, 5,40, já meio que acendia um alerta. Continua essa preocupação? Abaixo desse patamar já fica um pouco mais preocupante a situação. Mas, de qualquer maneira, o resultado operacional, enfim, continua muito bom. Acima de 5,40 continua muito positivo para o frigorífico e a prioridade vai ser atender o mercado externo. A gente tem que pensar o seguinte, a economia brasileira vem num processo lento de recuperação, um processo lento de retomada. Então, tudo isso traz um peso na escolha da agroindústria. Com o real desvalorizado, do jeito que a gente observa em 2021, o foco da agroindústria vai ser a exportação, sem dúvida alguma. Muito bem. Vamos acompanhar de perto toda essa modificação aí, mas vamos ficar atento a esse período de pressão nos preços. Talvez aí o Dia das Mães ajude a pelo menos dar uma sustentada nesse processo de pressão, mas depois a gente, dependendo obviamente do tamanho da oferta, a gente pode ver o mercado se ajustando de novo, certo, Fernando? Mas não dá para esperar a cotação despencando não, né? Não. É exatamente isso. A gente não vai ver preços pecuários caindo de uma maneira assim tão agressiva. Para isso acontecer, precisa acontecer uma mudança muito grande da dinâmica de mercado. Precisa, por exemplo, a China fechar as exportações brasileiras ou precisa que aumente a oferta repentinamente. E como o boi é uma atividade de ciclo longo, a gente não vai ver aumentos repentinos de oferta. Da mesma maneira que não tem nada, por enquanto, que nos leve a crer uma queda abrupta das exportações com destino à China. Então, por enquanto, com essas condições mantidas, 2021 vai ser sim um ano de preços muito elevados para a pecuária de corte de uma maneira geral. Boa, Fernando. Meu caro, muito obrigado pela sua análise mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Fernando. Eu que agradeço. Até a próxima. Grande abraço. Até mais. Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Muito bem, vamos às informações do mercado, vamos ver como estão trabalhando os mercados futuros, B3, com você aí na tela, vamos ver. Abril R$ 311,90, abril recuando 0,03%. Maio subindo, R$ 306,80, alta de 0,05%. Junho, R$ 311,30, alta de 0,74%. E o julho, R$ 318, uma alta de 0,32%.
Eu tenho aqui também, você não vê na tela, mas eu tenho aqui a cotação para outubro, que retomou o patamar dos R$330 hoje, na casa dos 330,30 centavos, alta de 0,55%, preço para outubro lá na B3. O indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$315,40, com uma queda de 0,39%. Vamos ver como o indicador encerra o dia de hoje, se já traz alguma mudança aí nessa condição de pressão sobre os preços da arroba do boi. Assim que tiver esses números, a gente traz para vocês e disponibiliza para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil, e todo final de tarde o CPEA faz o ajuste aí do seu indicador. Continue com a gente, muito obrigado, daqui a pouco tem mais informações e outros destaques.